Estamos de volta com o terceiro e último bloco da entrevista com o professor Robson Alves. E agora vamos conversar um pouco, já que a gente deu entrada na temática seguinte, no bloco anterior, da relação entre o mundo sertanejo e os cangaceiros, vamos falar um pouquinho sobre como a imprensa das cidades da região nordeste do Brasil, em especial da região do Sertão, sobre Lampião. Robson, como a imprensa construía as narrativas sobre as ações do cangaceiro Lampião nos sertões do Nordeste do Brasil? Eu confesso que essa parte da pesquisa, ela ganhou não só um corpo, mas uma atenção muito redobrada, porque aqui, ou seja, pensar Lampião nos impressos, não é uma novidade, né? A literatura já busca fazer isso, os historiadores, enfim, todos os pesquisadores das humanidades que voltaram sua visão para pensar cangaço também já o fizeram, mas aqui nós tentamos fazer uma geografia do cangaço e, sobretudo, buscar trilhar os caminhos que Lampião trilhou desde o momento que a imprensa começa a noticiar sobre ele. E, no caso da imprensa, nós começamos a ter um contato com o nome Lampião no ano de 1922, né? Ou seja, Lampião ele não era uma figura antes disso, obviamente, conhecida, ou ao menos não tinha o seu nome relacionado à liderança de bandos, né? A gente sabe, olhando para a literatura sobre que o Lampião ele vai entrar num bando, né? O conhecido bando do Senhor Pereira, né? E aí ele entra já na década de 20, então ele não assume a liderança do bando de imediato, apenas depois. Quando ele assume a liderança do bando, os impressos começam a trazer notícias sobre ele, sobre as ações truculentas, desde 1922, que ele havia cometido. Qual era o local, já que a gente está pensando numa geografia, né, em notícias que vão começar a pensar o Lampião nos vários estados do Nordeste? Quais eram as ações ou os estados em que ele mais circulou? Olhando para os impressos, o principal estado de sua atuação no início da década de 20, né, a partir de 22, era o seu estado de nascimento, Pernambuco. Ele fazia um caminhar, né, de Pernambuco, ele descia e cometia algumas ações na Bahia, subia um pouco e cometia algumas ações na Paraíba. Não era recorrente Lampião, na verdade, não acontece. Nós não tem notícia de Lampião no Rio Grande do Norte até 1927. No Ceará, isso acontece, claro, anterior a 27, por uma questão do que vai se ter, né, do Lampião com o próprio padre Cícero, né, por causa da coluna Prestes, aí aquele famoso evento do Lampião ganhando a alcunha de capitão e assim vai. Mas o fato é que de 22 e aí até 1927, que é esse foi o meu objetivo, né, que vai ser pensar Lampião e a importância e como a imprensa vai pensando ele até chegar ao evento em Mossoró, que a gente com certeza vai dar uma palhinha já já, a gente vai pensando um cangaceiro que assume o bando e vai começando a ter uma importância. Ou seja, só era Lampião líder de bando? Não. Mas por que que ele começa a receber uma atenção maior? Bom, porque o Lampião, ele não tem nada de especial, tá? Especial no sentido de ser uma pessoa especial por algum evento dele, né? Assim, da sua característica física. Não. Mas o seu bando e, claro, o próprio Lampião, eles começam a cometer crimes cada vez mais vamos usar esse termo, né? Ele começa a ser uma figura perseguida cada vez mais e isso vai causando um espanto para os impressos. Como é que essa pessoa não é presa? Não é? O que é que falta aos agentes públicos para encarcerar Lampião? E aí, aproveitando a deixa e só como uma, né, também para deixar os nossos ouvintes aí inteirados, eu consegui notar umas 5 notícias de Lampião morto, umas 5, 6 notícias de Lampião preso, mas que nenhuma delas se sustentavam. A imprensa, no afã e no desejo de dizer, olha, Lampião morreu,
olha, Lampião foi preso, trazia notícias que não se sustentavam, porque na semana seguinte já havia outro impresso dizendo Lampião foi encontrado em tal cidade. Bom, ele não havia sido morto. Enfim, então é uma figura que começa a ser noticiada com muitos antagonismos, com muitos juízos de valores, diga-se de passagem, e a imprensa ela vai ser realmente um agente importante nesse momento para quem quer conhecer Lampião, no início da sua carreira como criminoso e também, claro, no crescimento, né, de sua figura e na importância que vai ser dada a ela. Robson, nós conversamos agora sobre essa trajetória de Lampião no início da sua vida de crimes, né? Por Pernambuco, Bahia, Paraíba. É, agora, vindo um pouco para Mossoró, já que o nosso foco é Mossoró. Como a imprensa construiu a narrativa da resistência dos moçoroenses à tentativa de assalto pelo cangaceiro Lampião e seu bando? Bom, é importante dizermos que o evento que relaciona Lampião a Mossoró aconteceu em 1927, né? Isso já é muito conhecido na cidade, e não só em Mossoró, claro, em tantos outros lugares. Mossoró recebe esse título ainda hoje, se orgulha dele, né? Cidade da Resistência. Temos peças teatrais que vão tratar disso, temos toda um processo de construção na própria cidade em que prioriza esse evento histórico. Então, realmente, pensar o evento em si, ele é crucial. Bom, Mossoró é a cidade da resistência, resistiu a Lampião, isso é fato, houve uma resistência. Como a imprensa ela construiu essa visão? Primeiro, o evento em si, que acontece na tarde, né, a partir das 4 horas da tarde do dia 13 de junho de 1927, que é quando o Lampião invade a cidade. Na verdade, né, os grupos, porque Lampião não era só o bando de Lampião, embora assim seja tratado. Na verdade, Lampião se une a outros pequenos bandos, como é o do Sabino Gomes e do próprio Marcilon Leite. Ou seja, houve uma união dos grupos para atacar Mossoró, porque é interessante lembrarmos, Mossoró não é uma cidade sem expressão. Aqui já havia um Banco do Brasil, aqui já havia, você já tinha uma cidade que estava se organizando, que já estava crescendo. E Lampião, até então, não tinha tido uma experiência frutífera com a cidade já em um crescimento como o caso de Mossoró. Né? Então, ou seja, Mossoró seria para ele né, é um evento ali particular que o Lampião vai tentar. Como não deu certo, inclusive nesse evento nós temos a morte de um cangaceiro, que é o Colchete, e o Jararaca ficou ferido, isso vai gerar, né, toda uma visão à parte, ou seja, a cidade resistiu. Quem foi o responsável por resistir? Aí vai se criar o herói, o prefeito Rodolfo Fernandes. E quem são as figuras ao lado do Rodolfo? Bom, alguns munícipes, e isso é importante. Não é polícia, são munícipes, são pessoas comuns que se armaram contra o Lampião. Lembrando que isso tudo também faz parte de uma construção para crescer a importância desse evento, mas isso é importante para essa visão de resistência, ou seja, Mossoró resistiu, os munícipes se uniram contra um bandoleiro que nesse período já era conhecido e a imprensa mostrava isso. Então essa visão de resistência, ela parte desse romantismo com a história, e claro, até com algumas modificações no evento em si. E aí, para fechar esse ponto que a gente está trazendo aí, eu trago também uma notícia que vai ser postulada semanas depois em uma revista do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Ou seja, o evento acontece em Mossoró, uma cidade em desenvolvimento, mas pequena, obviamente, comparada a tantas outras, do interior do Rio Grande do Norte, mas que esse evento foi publicado em uma revista de grande expressão, de importância do Rio de Janeiro. Né? Só para a gente entender que esse evento ele é importante.
E ele se tornou importante, não por causa de Mossoró, tá, caros ouvintes? Porque Mossoró não era conhecido, pensando Rio de Janeiro ou cidades do sul do Brasil, né, sudeste. Não, mas por causa da figura que foi resistida, que era o Lampião, né, que de fato já tinha, sim, uma importância e já era conhecido. Então, a imprensa constrói essa visão de resistência, outras narrativas, como do próprio filho do prefeito, né, o Raul Fernandes também cria um livro falando sobre No Calor do Momento. Então, é uma visão de resistência criado que vai ser muito importante para se pensar e que ainda hoje a cidade tem como alicerce para se pensar a sua própria história. Interessante a sua narrativa, Robson, e como a gente percebe o que está por trás das narrativas construídas pelos periódicos. Robson, as narrativas construídas pela imprensa em torno de José Leite Santana, o cangaceiro jararaca, são responsáveis pela forte memória popular ainda existente sobre o cangaceiro? O Jararaca ele foi preso um dia depois do evento, no dia 14 de junho de 1927. Até então, um cangaceiro, no caso, pensando Mossoró, um cangaceiro sem ser conhecido, assim, já se ouvia falar do Jararaca, mas não era um cangaceiro tão famoso, obviamente, quanto o Lampião. E quando o Jararaca foi preso, né, vai ter toda uma narrativa construída da própria imprensa, alguns agentes políticos indo visitá-lo na cadeia pública, e tem toda aquela criação da fera selvagem, da besta indomável, com a figura do Jararaca. E ele acaba sendo morto em um evento que ainda hoje é discutido e pensado na própria cidade, que foi na transferência que deveria acontecer dele para a capital do estado, né, para Natal. E aí, no meio do caminho, no meio não, na saída da cidade, né, eles acabam parando no cemitério e acabam assassinando o Jararaca com requintes de crueldade, segundo a literatura, né, segundo alguns escritores, e isso se tornou público na cidade. Ou seja, a população ela cria uma visão do Jararaca de piedade. Né? Ele foi morto onde não deveria ser morto, e ele foi morto de forma injusta. Todos aqueles crimes cometidos pelo Jararaca, eles começam a serem, eu não vou dizer que esquecidos, mas eles vão perdendo a evidência, porque é colocado em evidência agora o Jararaca ou o José Leite de Santana enquanto pessoa que sofreu e que foi de forma covarde assassinado pelos agentes públicos que deveriam cuidar da sua transferência. Então, em Mossoró essa memória ainda é muito viva, em Mossoró essa memória ela é ainda muito publicizada, ainda é muito pensada. Lembrando que o túmulo do Jararaca fica no cemitério, que aqui em Mossoró, né, recebe o nome de cemitério antigo, mas que fica praticamente no centro da cidade. Então, o Jararaca está enterrado aqui, e isso também traz ainda mais esse sentimento de pertencimento. Ou seja, há um local de memória, há um local que deve ser visitado, que deve ser, não é, visto com um cuidado. Então, o caso Jararaca é um caso muito à parte, tá? E a gente poderia, assim, estender mais ainda, claro que com cuidado, essa discussão para entendermos que houve uma tentativa de silenciamento por parte da própria imprensa e do poder público. Ora, se o Jararaca foi morto pelos agentes policiais que deveriam cuidar dele e não assassiná-lo, e ele foi assassinado dias depois da resistência, se esse evento ele é publicitado, a resistência poderia perder a sua, não só sua importância, mas toda aquela envergadura, né, que estava recebendo de atenção. Então, há um cuidado para notícias não saírem desse evento. E a imprensa moçoroense e outras também, como a própria imprensa cearense, paraibana, pernambucana, que noticiaram sobre a morte do Jararaca, só vão fazer isso meses depois. Não é dias, eu estou falando de meses. Depois que o evento já tinha sido conhecido na própria cidade, muitos rumores já tinham rolado, mas a imprensa ficou silenciada, né? Se silenciou por bastante tempo, porque não queria trazer um olhar negativo
para a resistência que tinha sido tão importante e louvada na cidade. Robson, para a gente concluir, quem tem mais peso na memória dos moçoroenses, Lampião ou Jararaca? Certamente o Jararaca. O Jararaca ainda hoje, como foi até colocado, é uma figura muito lembrada, é tido como um santo, né, um santo popular que a gente chama, é uma figura que causa ainda muita comoção na sua história, e é tanto que é o túmulo mais visitado no cemitério. Eu acho que para a gente fechar assim e para o nosso ouvinte ficar até com, né, uma certa curiosidade. Quem é mais visitado no cemitério local? Porque ambos estão, né, ambos, Rodolfo Fernandes, o prefeito da época, que resistiu a Lampião, olha o título, né, e o Jararaca estão enterrados no mesmo cemitério. Mas quem será que é visitado, né, assim, que recebe um público maior? É justamente o Jararaca, né? Então, ou seja, eu acho que esses pontos eles são muito importantes para a gente entender do que a gente está falando, né? A gente está falando de uma memória não só vívida, mas uma memória muito sensível que Mossoró tem que aprender a lidar com ela. É interessante o nosso bate-papo com o professor Robson e esse fechamento falando da memória dos moçoroenses em relação ao cangaceiro Jararaca. E essa comparação entre aquele que foi construído como herói da resistência, o prefeito Rodolfo Fernandes, e o cangaceiro, que é o vilão da história, qual dos dois tem o túmulo mais visitado. Estamos encerrando nossa entrevista e antes de passar a palavra final para o professor Robson, eu quero pedir mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, compartilhe a nossa programação e dê um like. Ajude nosso canal a crescer e desenvolver-se e produzir mais materiais sobre história, economia, meio ambiente, política e áreas afins. Eu passo agora a palavra para as considerações finais do professor Robson Alves. Eu quero agradecer esse espaço tão importante de discussão que vem sendo construído cada vez mais, né? Não é a primeira entrevista, nem será a última. Esse canal ele tem sido, de fato, um importante veículo de discussão de vários temas que são importantes e cruciais para o nosso conhecimento. Aqui é uma contribuição pequena diante de tantas outras que existem nesse canal e também sobre essa discussão de criminalidade, mas que é importante ser pensado, porque a gente está pensando em várias figuras, e diante dessas várias figuras, as que aqui foram trabalhadas, sertanejo, flagelado e, sobretudo, cangaceiro, são figuras que, por tanto tempo, ficaram esquecidas na história, apagadas, e que, por muito tempo, houve a resistência, né, a se pensar sobre elas. Assim como hoje, fazendo a relação, tá, ouvinte? Nós podemos falar dos pobres, né, do negro, que também ainda é rejeitado. Ou seja, na história e a própria imprensa, ela prioriza algumas figuras. E essas que foram comentadas, elas nunca foram uma prioridade. E quando elas são comentadas e colocadas e aparecem nas páginas, e até na primeira página do jornal, ela aparece como uma figura rejeitável. A gente tem que ter esse cuidado. E a discussão de hoje foi pensarmos um pouquinho sobre isso. Agradeço o espaço, agradeço a você que nos ouviu até aqui e, claro, ao querido amigo e professor Lemuel, não só pelo espaço, mas, sobretudo, por toda essa contribuição na minha carreira acadêmica. E, de fato, tem uma importância muito grande para mim estar aqui pensando sobre isso tudo. Ok, mais uma vez eu agradeço ao professor Robson pela participação no programa e a você contribua com o nosso trabalho, dê sua sugestão, faça suas observações. O nosso espaço é democrático. Eu agradeço, um forte abraço a todos e a todas e até o próximo programa.